Cara, o que falar? Eu vou fazer 2 vídeos. Eu vou dividir esse vídeo em 2. A gente vai soltar 2 vídeos aqui no canal. Essa aqui é a parte 1 sobre o debate, com grandes reflexões. Então, sabe, porra, Renan, tá muito longo. Tudo bem, cara, põe em formato podcast, sabe? Põe só pra ouvir e tal. É muito importante, eu vou refletir sobre o debate. E com o debate eu vou falar de outras coisas, tá? Porque assim, quem ficou até quase 2 da manhã assistindo aquele show de horrores que foi o debate presidencial, percebeu que o próprio país não tem rumo, né? Veja só, dentre 210 milhões de habitantes, aqueles 6 idiotas foi tudo que o Brasil conseguiu colocar de melhor pra comandá-lo. Entendam, a democracia brasileira se dá de tal maneira que afunilou entre 210 milhões de pessoas essas 6, 7 pessoas aí. É o Padre Kelmon, que eu não posso falar nada além dele ser o Padre Kelmon. Ele nem padre é. Como disse a Soraya Tronic lá, ele é um padre de festa junina. Jair Bolsonaro, completamente alucinado, descontrolado, sujo, cheio de caspa, perdido. Lula, completamente perdido. Simone Tebet, um personagem fingido, a feminista que não é feminista, a agricultora feminista. Luiz Felipe Dávila, a caricatura do liberal brasileiro, a caricatura do cara de classe média alta brasileira. Quem mais? O Ciro Gomes, o melhorzinho ali, foi o melhorzinho no debate. Mas também falando daquele jeito todo empolado, complicado, tomando lacrada do Lula. Eu nem me lembro se teve outros. Se houve outros candidatos, já não me lembro mais. Mas foi muito ruim. Que debate ruim, meus amigos. Que debate triste. Você pode ter algumas certezas com o resultado desse debate. E a primeira delas é que assim, o Brasil, ano que vem, vai entrar nessa crise. Ele já tá numa crise, mas ele vai assim, ó, ele vai afundar. Não há solução para esse país. É um país que deu errado. Mas vamos começar debatendo o debate sobre o desempenho de cada um dos candidatos. Então eu vou falar o desempenho de cada um deles e vou fazer algumas reflexões. E o primeiro que a gente vai começar é sobre a sensação do debate. A sensação do debate. O Padre Kelmon. Vamos começar com o Padre Kelmon, né? Porque é o seguinte, muita gente tá falando dele. Bolsonaristas estão comemorando, dizendo que ele foi muito bem, que ele humilhou o Lula. E assim, ele não humilhou o Lula, mas ele botou o Lula numa saia justa, né? Ele foi o cara... Na verdade, o Padre Kelmon foi o que melhor soube enfrentar o Lula. Tirando isso, ele foi um personagem folclórico, né? E em determinado momento do debate, no início, a polarização era entre o Padre Kelmon e a Soraya Tronic, o que mostra assim, meu Deus, cara, esse país não tem a mínima chance de dar certo. A dona de uma rede de motéis contra um padre fictício estão brigando, estão se ofendendo mutuamente ali. Num cenário desses, ele vai ganhar alguns votinhos. Ele é o cabo da ciolo dessa eleição. E ele representa a caricatura da direita conservadora brasileira, tá? Então, o que tem de mais caricato na direita conservadora, olavista e tal? São esses elementos religiosos de mentira, meramente estéticos. O cara não tem nenhuma espiritualidade. Ele é só... Tipo, ele tem que usar aquela cruz engraçada, aquela... Nem sei se é um gorro, um capuz esquisito. Ele se veste de um jeito esquisitíssimo. Diz que é da igreja ortodoxa. Ele não foi... Mas ele não foi ordenado em lugar nenhum. É um palhaço, Padre Kelmon. Então esse cara tá ali, né, com essas referências meramente estéticas, né, fingindo lá que é um cristão e tal, mas na prática ele foi colocado lá para defender o Bolsonaro. Tanto que ele ficou, no começo do debate, trocando pastinhas com o Bolsonaro, trocando o que falar com o Bolsonaro, velho. O Bolsonaro é tão humilhado que precisou botar esse cara para cumprir esse papel para ele. Então ele é a grande caricatura do movimento conservador brasileiro. Claramente pessoas normais, comuns, cristãos, não conseguem encontrar relação com o que ele fala, porque isso nem relação tem com o mundo real. É uma coisa novamente feita por uma determinada militância. E ele, enfim, vai ficar aí como meme, né? Essa que foi a grande participação dele. E também a grande participação dele foi ter colocado o Lula numa saia justa. É isso, né? O Padre Kelmon, estrela do debate. É isso. E aí eu vou partir do Padre Kelmon. Vamos arpar para outro candidato. Vamos arpar para Ciro Gomes, tá? Preciso falar com o Ciro Gomes por quê? Saiu uma matéria falando sobre uma pesquisa Qualy. Pesquisa Qualy é assim, um grupo de pessoas é colocado dentro de um espaço, eles assistem um debate, eles assistem um determinado vídeo, e aí eles vão falando, vou votar em fulano, vou Beltrano, preferi Beltrano, Cicrano, e eles repararam que o cara que mais virou voto de indeciso foi o Ciro. E de fato, o Ciro, ele adotou uma postura menos combativa, ele adotou uma postura mais... de governante, né, mais sério e tal. E eu acho que no frigir dos ovos, num debate que foi muito ruim, o Ciro, ele foi melhor. Mas ele foi melhor pra quem? Ele pode ter
sido entendido como melhor por se comportar e por ter tido uma linguagem, não linguagem verbal, mas uma linguagem não verbal, de um homem responsável. Mas assim, realmente ele fala muito complicado para as pessoas. Ele fala muito, muito complicado e ele não sabe encarar o Lula. O Lula moeu ele ali no debate em alguns momentos, sendo light com ele, e ele estava visivelmente nervoso fazendo a pergunta de abertura pro Lula. E o Lula falou: você tá nervoso, Ciro? Porque ele tava gaguejando, o Ciro tava bem nervoso. Isso precisa ser dito. Mas no frigir dos ovos, eu acho que o Ciro conseguiu passar, vamos dizer, algum tipo de respeito pelo cargo. Pergunta: o brasileiro quer respeito no cargo? Isso já é outra coisa. Fosse o Brasil um país sério, esses critérios eles estariam ajudando muito o Ciro. E na verdade não só o Ciro como a Simone Tebet se comportaram de verdade como presidenciais, ou seja, eles tiveram uma postura mais clássica no debate. Isso vai virar o jogo pro Ciro? Não vai. Não vai. Não vai. Eu vi o professor Ricardo aqui do canal falando uma coisa bem interessante, que foi: veja como o Lula ele se comporta de forma elegante com o Ciro no debate, enquanto o PT moe o Ciro fora, né? Então é uma coisa dúbia, cínica, né? O PT sabe jogar esse jogo. Então lá no debate o Lula tenta ser cordial com o Ciro, enquanto fora do debate o petismo destrói o Ciro com os ataques mais sórdidos que possam existir, tá? Vamos pro terceiro nome, tá? Vamos para a nossa querida Sonic, né? Soraya Tronic. A Sonic é o seguinte, já deu pra perceber que ela é uma candidata meme também. E alguém deve ter falado: vamos lançar ela pra candidata a deputada federal, porque ela tem esse jeitão meio... ela é espevitadinha, tem umas piadinhas e tal. Mas ela... realmente ela é muito ruim. A Soraya Tronic, ela não tem muito aonde ir, ela é uma candidata muito fraca. As participações dela vão sempre na linha da lacração, então ela finge que não sabia o nome do padre, tenta dar uma lacrada pra cima do Bolsonaro. Tomou uma invertida do Bolsonaro, assumindo que pegou a emenda do orçamento secreto. Que horror, cara. Que horror. Assim, isso mostra como a mentalidade de uma pessoa que é do centrão, como é o caso dela, ela é contaminada. Ela joga isso no debate, tipo: peguei o Bolsonaro, veja só, Bolsonaro, peguei uns cargos aí. Oi? Sabe, tipo, o que você tá fazendo, moça? Completamente perdida, né? Participação no debate dela, ela serviu de escada pro Bolsonaro lacrar e serviu de escada pro Padre Kelmon lacrar. E eu acho que isso diz muito sobre o desempenho dessa mulher aí, né? Eu acho que ela vai fazer mais pontos que Felipe Dávila nas eleições, até porque ela apareceu mais do que ele. Mas... mais mulheres na política, né? Soraya Tronic. É isso aí. Falando em mulheres, vamos pra próxima. Simone Tebet. Tá, vamos pra Simone Tebet e o que eu digo sobre a nossa querida Tebet. Tebet é uma máquina de platitudes feita por uma agência de publicidade. A candidatura dela foi construída com o objetivo de renovar a imagem do MDB, mostrando que ela é uma mulher moderna, ligada ao feminismo, mas que também vê o agro e não sei o que, blá blá blá. Ela bate menos no Lula do que bate no Bolsonaro, isso precisa ser dito. Então existe um certo padrão. Enquanto a Sonic, ela bate no Lula também, a Tebet ela foca mais em bater no Bolsonaro. E ela tenta ter uma postura propositiva, e esse é o lance que eu acho que é a parte mais triste no Brasil, que é assim... ela tenta fingir: não, olha, Ciro, eu te respeito que você também é propositivo e eu sou propositiva. Isso. Mas não, assim, o Ciro é um cara inteligente. A Simone, ela é bem vazia. A Simone é bem vaziazinha, né? E aí, só que naquele mundo de Bolsonaros, Lulas e Padre Kelmon, parece que ela é uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal, com posições normais. E não é. Muita gente me acha implicante com relação a Simone Tebet. Mas eu não sou implicante, eu acho que ela é uma candidata ruim, eu acho que ela é uma das pessoas que destruiu a terceira via, e eu acho que ela pegou a ideia de terceira via e tá transformando única e exclusivamente numa forma de tentar recalchutar políticos do centrão com uma imagem um pouquinho mais moderna. Só isso, porque ela é uma candidata com uma linguagem do politicamente correto, que é uma linguagem de centro-esquerda, é uma candidata construída por agência, ela é realmente tudo aquilo que fez com que o Bolsonaro e o Lula existam, que é o universo convencional da velha política brasileira. Não tem nada, assim, ela não fez absolutamente nada de notável ontem no debate, mas eu acho que ela já sai vencedora das eleições, porque ela vai ter um voto aí feminino, urbano, que vai exceder o que eles estavam esperando. Isso aqui me abre uma reflexão, e a gente precisa começar a colocar em certos termos, que é a ausência de lideranças virtuosas no Brasil e o papel do MBL nisso, né? Vocês sabem que se eu colocasse o Kim lá naquele debate, se eu colocasse o Beraldo lá naquele debate, se eu colocasse o Arthur naquele debate, seria diferente, né?
O fato da gente não ter a oportunidade de ter um candidato diz muito sobre a incapacidade do sistema político de se abrir para novas forças, porque o sistema político ele é um sistema fechado, ele é feito para ter alguns nomes que, enfim, jogam dentro desse jogo. E a inexistência de um bom debate chega a dar comichão, você começa a passar mal, você fala, não, cara, não é possível, eu não posso estar vivendo nesse país. Então a gente tem que criar novas lideranças e aí entra o papel dessa eleição. Não a eleição federal, porque é o que eu expliquei, são esses candidatos bizarros aí, todos. É no âmbito estadual. Nós precisamos falar da eleição pro legislativo, né? E da criação de novos quadros. Aí eu não posso citar nomes por causa da legislação eleitoral, mas é óbvio que vocês sabem o que precisa ser feito, né? E eu tenho medo sempre de vocês não estarem fazendo o que precisa ser feito. Eu não sei se vocês já divulgaram seus candidatos para federal e estadual. E vocês sabem quem são. E aí eu vou pedir pra vocês, coloca aqui nos comentários o que você tá fazendo pra ajudar. Coloca o nome e o número do cara que você tá apoiando, tal, no chat. E fala o que você tá fazendo. Coloca, sério, eu leio os comentários aqui no meu canal e me anima a ver que tem galera lutando, porque a gente tem que lutar, porque é nós contra o resto. Os quadros nossos são os melhores quadros do Brasil. E eles estão maturando. É como se você estivesse vendo, igual na Fórmula 1, o Drogovic chegando na Fórmula 1. Ou você tá vendo a carreira do Neymar. Começou lá na categoria de base do Santos, estourou Barcelona e agora tá indo pra Copa com chance real de ganhar. É sobre isso, galera. Tá? É sobre essa construção. Então, façam sua parte. E eu vou continuar o vídeo agora na parte 2, onde eu vou falar do Lula, do Luiz Felipe Dávila e do Bolsonaro.